Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje eu estou aqui com uma Sumatra PCP e a gente vai falar mais uma vez, será que esse tipo de equipamento serve para defesa pessoal, defesa residencial, defesa rural? Antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar até o final do vídeo, que eu terei considerações importantíssimas. E lembrando, olha, o YouTube, a arma está fria, ok? Só para o YouTube aí não ficar bitolado, tudo certinho, ó, arma, gatilho inativo, tudo devidamente seguro. E eu também sou instrutor de tiro, habilitado e capacitado para manusear e realizar disparos de arma de fogo em ambientes controlados, ok? Então vamos lá aqui nessa questão de esclarecer se esse tipo de equipamento, que não é uma arma de fogo, é uma arma PCP, Pre-Charged Pneumatic, será que serve para defesa? Bom, existe uma diferença entre letalidade, ok? E eficiência em combate. Uma arma calibre 22 de fogo, agora a gente vai deixar a Sumatra aqui de lado e a gente vai falar de uma arma calibre 22 de fogo. Ela é considerada uma arma que tem letalidade alta, calibre 22, o pessoal sabe que calibre 22 é muito mortífero, porque mesmo que ele tenha pouca energia e tenha uma superfície de contato muito pequena, em virtude justamente disso, dessa superfície de contato muito pequena, ele tem uma penetração muito grande. Então ele vai com certa facilidade atingir pontos vitais dentro do corpo, causar danos nesses pontos e levar o possível agressor a óbito. Agressor, Bruno, sim, quando a gente fala em defesa, a gente está falando sempre de abater um agressor, sempre da gente se defender e nunca algo no sentido ofensivo, ok? Então é sempre na perspectiva defensiva que abordamos esse tipo de tema, ok? Só para ficar bem elucidado. Então vamos lá. Quanto de energia tem uma arma calibre 22? Porque no mundo do tiro, né, a gente mensura a potência de um tiro com o dado de energia, ok? E tem muita gente que fala, alguns instrutores até bem renomados, energia não quer dizer nada, energia é isso, energia... Quer dizer sim, meu querido, quer dizer sim. Por que que quer dizer? Porque quanto mais energia, maior vai ser o impacto e o dano causado num alvo. Então, o que que acontece? O impacto é mais pela superfície de contato e o dano é mais pela penetração, e você juntando os dois, a cavidade, né, que é a superfície de contato e a penetração, você tem um dano maximizado. Quando você tem uma cavidade pequena, ou seja, um projétil bem pequeno, não tem velocidade aí acima de 500 metros por segundo, que seria para causar uma cavidade temporária permanente, que seria um disparo de arma de alta energia, como por exemplo um fuzil, algo do tipo. Não, a gente está falando de arma de baixa energia, calibre 22, calibre 380, 38, 9mm, é tudo considerado baixa energia, tá? Em termos balísticos. Então, só elucidando aqui que a gente está falando de arma de baixa energia, ok? Então, quando a gente tem uma superfície de contato tão pequenininha como o projétil 22, que seria o mesmo calibre da Sumatra, né, 5.5mm, você tem ali bastante penetração e pouca superfície de contato. Aí é que tem a questão, a letalidade é alta, mas a eficiência de combate é baixa, porque mesmo que você atinja um oponente, um potencial agressor, e ele venha a óbito depois, esse óbito é tardio, você não causa o choque hipovolêmico com rapidez, devido ao tamanho da superfície ali do projétil ser muito pequenininha. Então, tudo bem, vai furar algo vital lá, mas vai demorar para ele cair, vai demorar para ele ficar plenamente incapacitado. O que seria incapacitação, Bruno? Incapacitação do oponente, do agressor, seria o fato dele não conseguir mais reagir, dele não conseguir mais colocar a tua vida em risco. Então uma arma de calibre maior, uma arma aí que tem uma superfície de contato maior, aliada a bastante velocidade, isso é, vai trazer mais energia também, obviamente vai parar o agressor, vai incapacitá-lo com mais velocidade do que uma arma de calibre pequenininho, ok? E principalmente que não seja de alta energia, porque o 5.56, por exemplo, ela é um calibre pequenininho, calibre
22, por assim dizer, só que é um 22 anabolizado, super turbinado, porque ele viaja a uma velocidade de mais de 900 metros por segundo. Então essa super velocidade dele faz com que ele crie uma cavidade muito maior do que o próprio diâmetro, em virtude daquela quantidade absurda de energia que ele tem. Então, mais uma vez, né, derrubando o mito de que não faz diferença você ter muitos joules. Ué, então por que o fuzil, mesmo tendo o mesmo calibre do 22, por assim dizer, tem muito mais potencial lesivo? Em virtude da velocidade, que é consequência, né, dele ter ali absorvido muito mais energia proveniente dos gases no momento do disparo daquele tiro em questão. Então, só para elucidar essa parte técnica, porque tem muita gente que fica perdida nisso. Por que eu dei toda essa voltona para chegar na Sumatra? Tá? Se ela serve ou não para a defesa. O 22, como a gente sabe, já não é tão eficiente, mas é considerado letal. A Sumatra, essa aqui, por exemplo, tem um kit que eu mesmo fiz uma modificação, removi a mola aliviadora dela aqui, e ela tem com chumbo bem pesado em torno de 140 joules. Um rifle 22 com munição Target, aquela munição ogival de 40 grains, que é a padrãozinha dos clubes, vai ter 159 joules. Quer dizer, é um pouquinho mais forte do que a Sumatra modificada, com o chumbo mais pesado que eu posso colocar nela e tal. Ela ainda assim fica atrás da 22 com uma munição comum, mas é pouca diferença, tá? E a 22, agora voltando aqui, com munição Hyper, munição própria ali para defesa ou para caça, tem 222 joules, bem mais do que a Sumatra. Mesmo assim, ainda não é considerado um calibre efetivo para defesa, só para ficar elucidado. Então, onde que a gente entra na questão da Sumatra? A Sumatra é letal? Olha, tem um estudo do exército norte-americano que em calibres pequenos, tá, como o 22, por exemplo, a partir de 60 joules, sem nenhum obstáculo físico ao corpo, é considerado letal. Então, 60 joules já tem energia suficiente para penetrar sem nenhum obstáculo significativo. Se o cara tiver só com uma blusa dessa aqui, é a mesma coisa que nada, né? Um tecido fino desse aqui, mesma coisa que nada. Agora, às vezes o cara tá com um jaquetão de couro grosso e tal, várias camadas de blusa, de tecido e tal, aquilo ali pode atrapalhar se você tá com uma energia tão baixinha que seria a mínima essencial ali para ser considerado letal, que seria 60 joules. A Sumatra, ela tem uma sobra considerável na boca do cano, né? Com esse chumbo pesado e tal, ela vai ter 140 joules. Mas isso é na boca do cano. A partir de 50 metros esse valor cai para uns 110 e uns 100 metros ele cai para uns 80. Ela não cai tanto porque ela é subsônica, tá? Essa munição que eu estou me referindo é subsônica. Então, por ela não gerar o estrondo sônico durante o seu percurso e por ela ser um pouquinho mais pesada, se eu não me engano 55 grains, essa munição que eu utilizo, ela não tem tantas perdas no decorrer do trajeto dela. Mas agora, pulando aqui a parte técnica, voltando aqui para a parte prática. É letal? Sim, é letal. Porque ela vai muito provavelmente chegar no alvo, né, se ele estiver ali até uma distância de 50 metros e tal, vai chegar com mais de 100 joules, se for disparado numa carabina devidamente preparada. Isso não é nada fora da questão assim legal. Você pode preparar a sua carabina PCP para ela ter mais ou menos potência. Isso é perfeitamente autorizado. Você não pode modificar armas de fogo. Carabina PCP, desde que você não mude o mecanismo dela para que ela trabalhe como uma arma de fogo, não tem problema nenhum você operar, você modificar a sua carabina PCP, desde que o princípio do funcionamento se mantenha por ação de ar comprimido, que é o caso dessa belezinha aqui, beleza? Agora só voltando aqui. Então, certamente, ela vai atingir o agressor, né, numa situação prática com mais de 100 joules e aquele tiro vai ser sim considerado um tiro letal. Mas ele é eficiente em termos de combate? Não é. Se nem o 22, né, que é uma arma que vai ter ali uma arma de fogo com mais energia, é considerado relativamente eficiente, uma PCP
infelizmente, desse calibre, pode ser que uma PCP de calibre maior, aí é outra história, mas desse calibre 22 também não vai ser considerada, principalmente aqui a gente falando especificamente da Sumatra, né? Não vai ser considerada eficiente em combate. Existem algumas versões da Sumatra vendidas em outros países que tem até calibre .50, né? Que seria 12,7 milímetros aqui ao invés de 5,5 milímetros. Aquela lá desenvolve mais de 400 joules, o que aí seria considerado tanto, né, eficiente e letal, porque seria mais energia até do que alguns tipos de munições 9mm que nós temos aí, que o pessoal utiliza comumente para defesa. Então, cara, já seria uma opção bem mais viável se a gente tivesse essas Sumatras de calibres maiores aqui no Brasil, coisa que eu não achei. Se eu achasse, eu teria um, sendo bem sincero. Porque eu sou fascinado nesse tipo de equipamento, PCP e tal, por não ter aquela questão burocrática, não ter essa questão aí de você transportar e ficar sujeito a ser enquadrado, né, por porte legal de arma de fogo, mesmo que você esteja seguindo as diretrizes. A gente sabe que a desinformação no meio da segurança pública existe e muitos atiradores são penalizados sem estar andando fora da lei. Aí tem que responder, tem que pagar advogado, vai provar a inocência dele, mas até provar que focinho de porco, né, tomada, o cara já perdeu dinheiro, já perdeu noites de sono, já teve muita dor de cabeça. Coisa que, com esse tipo de equipamento, a gente não tem, ok? Então, a conclusão do vídeo seria a seguinte: olha, para você que não tem como comprar uma arma nesse momento nebuloso da legislação, você que tentou comprar uma arma de fogo pela Polícia Federal, não conseguiu, mas você precisa eventualmente defender a sua residência, você estará barricado, devidamente protegido. O que é barricado? Atrás de uma parede, né, com uma grande vantagem do agressor que está lá fora da sua casa. Você tem um equipamento desse, pô, ele está lá atrás da porta, você, pum, e se esconde, beleza, ele vai servir, ele vai te ajudar. Esse equipamento aqui já me defendeu de situações desse tipo. Não, felizmente eu não precisei atingir nenhum agressor e tal, mas só do barulhão dele eu já consegui espantar, né? Aqui na minha propriedade, que eu moro em propriedade rural e tal, já consegui espantar com esse equipamento antes de eu ter a arma, antes de eu ter, né, as devidas licenças. Então, para mim, foi efetivo. Numa situação barricada, numa situação ali em que você pode se defender mesmo sem a incapacitação imediata do oponente, esse equipamento vai te trazer alguma segurança. É melhor do que nada. É melhor do que o cara tentando arrombar a sua porta e você com uma faca ou um machadinho para jogar nele. Você entendeu? Então a gente entra meio que na categoria. Seria efetiva para a defesa tanto quanto uma balestra, né? Se bem que ela é melhor do que a balestra no ponto de cadenciar os disparos. Acho que seria mais interessante uma PCP por isso. Mas é algo assim, tão arcaico perante uma arma de fogo, que eu só recomendaria você encarar esse tipo de equipamento como equipamento de defesa em último dos últimos casos. Olha, eu tentei comprar pela Polícia Federal, né, pelo Sinarme, não consegui por conta dessa legislação nova agora, não deferiram a minha compra de uma arma de fogo. Pelo Sigma, atualmente está tudo bloqueado, não dá para você se tornar um atirador desportivo. Quem é um atirador continua sendo atirador, quem não é não consegue nesse momento. Até que isso tudo se regularize, a gente tem um abismo, né? A gente tem um limbo em que é praticamente impossível comprar uma arma de fogo legalmente aqui no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo agora. Muito difícil. Você, para provar a efetiva necessidade, fica sujeito ao poder discricionário do delegado. Você pode, às vezes, até provar, mas o delegado não considera e não autoriza. É assim que está a legislação. Então, nesse momento, discutir se esse tipo de equipamento aqui serve para o mínimo de defesa é plausível. Mas lembrando, se você tiver a possibilidade de adquirir um equipamento como uma arma de fogo, né, eu recomendaria aqui para defesa rural uma calibre 12, no mínimo, né?
uma Winchester, uma Puma 357, tal, vai ser muito mais efetiva do que uma carabina PCP que tem cento e pouquinho joules, quando está devidamente preparada para isso. E agora uma Puma 357 já vai 700 e tantos joules, calibre 12, 2000 e tantos joules. Então realmente isso aqui fica muito, mas muito ultrapassado em termos práticos para a defesa quando comparado com uma arma de fogo. Mas é sim letal, ok? É sim possível de ser utilizada como último recurso caso você esteja barricado, devidamente protegido no interior da sua residência. É só para isso que vai servir, cara, sendo bem sincero. Cabe a você, com essas informações que eu trouxe aqui, avaliar se isso é vantajoso no seu cenário, porque a gente tem que entender, Bruno, mas como assim, cara? Você está falando para a pessoa utilizar um PCP? Não, não estou falando para ninguém utilizar uma PCP para defesa. Arma de fogo, que é arma para defesa, mas como último recurso, devido às questões impostas pela legislação vigente, eu considero que sim, esse é um último recurso válido para quem quer defender a sua própria vida. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou comigo até o final do vídeo. Aquele abração, fica com Deus e até a próxima.